E aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Porco Raiz, abrindo os trabalhos desta terça-feira, dia 3 do mês de dezembro. Eu tava olhando aqui no vídeo, esses meus cabelos brancos, 58 anos de Palmeiras, hein? Que beleza, mas vamos pra frente falar de Verdão, que é o que interessa. Antes queria pedir pra você se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, dar essa moral aí pro canal Porco Raiz, tá legal? Vamos dividir uma tela aqui. Hoje o vídeo é rápido, curtinho para começar os trabalhos. Logo cedinho já, nesta terça-feira, dia 3. Deixa eu arrumar aqui o vídeo, ajeita pra cá, é isso. Queria falar da tabela do Paulistão 2025, que acabou de sair. A Federação Paulista de Futebol acabou de colocá-la, divulgá-la, na verdade, né? E a gente tem aí o início do Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro de 2025. E o Palmeiras já começa com um jogo em casa, né? Nem Allianz Parque, contra a Portuguesa. E o primeiro clássico será no dia 22 de janeiro, 7 dias depois do primeiro jogo. Lá não, aqui, né? Porque eu sou de Santos, eu moro em Santos. Então aqui em Santos, aqui pertinho, aqui, ó, na Vila Belmiro, né? E a gente encara lá o Santos remodelado para 2025, depois de subir da Série B. Os caras vão vir babando para cima da gente, né? Vai ser um paulista interessante para os palmeirenses, né? E falando de interessante a nível de receita, queria falar também sobre o orçamento de 2025 do Palmeiras, que também acabou de sair e a gente vai falar. Mas antes de falar do orçamento, que eu já vou colocar aí na tela, eu queria pedir para vocês e dar um toque para vocês importante. Eu coloquei um vídeo no nosso Instagram, esse que está na tela aí, no fundo da tela, é o nosso Instagram, tá? Inclusive ele está aqui embaixo, ó. Opa, aqui embaixo o nosso Instagram, @porco.raiz. Dá uma chegada lá, segue também a gente lá. Não é para engajar não, mas é que as informações elas acontecem lá primeiro e depois elas vêm aqui para a tela do YouTube, tá legal? E muita coisa que eu posto lá, eu não posso postar aqui no YouTube por questão de direitos autorais, né? Que o YouTube é muito chato com relação a isso. Então eu postei lá ontem um vídeo do Felipe Anderson na Lazio, deitando e rolando na Lazio, né? Como número 7, né? Que sempre foi na Europa. E deitava. E eu perguntei, né? O que aconteceu com o Felipe Anderson, que aqui no Palmeiras ele não consegue ter atuações tão brilhantes como ele tinha na Lazio. Saiu de lá ovacionado, né? E aí a galera respondeu massivamente nesse nosso post no Instagram. E é óbvio que ele está em posição errada, né? Que ele não está na ponta direita, onde ele gosta de jogar, onde ele atua com mais leveza, né? Mais solto, mais leve. Ele está fazendo ali um meio que auxiliar de lateral, joga na esquerda, né? Fica meio amarrado ali na marcação, é o que a galera está dizendo. Eu concordo, né, com esse pessoal. Eu acho que o Abel, que já tirou muito coelho de cartola, já fez muito jogador, né, meia boca, jogar mais, né, extrair assim o máximo daqueles jogadores. Agora, no ano passado e nesse ano, já não está conseguindo fazer isso e muito pelo contrário, ainda está prejudicando a melhor atuação dos jogadores, que é o caso do Felipe Anderson. Mas vamos falar aí do patrocínio não, do budget, do orçamento para 2025. Foi aprovado pelo COF, tá? Deixa eu beber aqui um café porque minha garganta secou. Vamos lá. O orçamento ele passa a casa do bilhão. Então é um orçamento bastante interessante para a gente imaginar que o Palmeiras hoje é uma instituição protagonista, é uma instituição que está lá no topo, né, das instituições de futebol, dos clubes de futebol. Então a gente passa a casa do bilhão. Olha lá, negociações 301 milhões. E puxando esses 301 milhões, obviamente que está a negociação do Estevão, entre outras que eles planejam, que a gente não está sabendo ainda. Mas o que puxa aí esse carro de 301 milhões é a negociação do Estevão. Patrocínios e licenciamentos, 237 milhões. Obviamente que o nosso patrocínio master para esse ano vai aumentar um pouquinho, né? Porque o da Leila estava congelado há 3 anos, né? E esse patrocínio vai aumentar. E só que ele não sai, né? Inclusive está prejudicando o layout das camisas para 2025, mas isso é um outro assunto. Direitos de transmissão, a TV, 172 milhões previstos, tá?
Então, 172 milhões em cotas de TV. O Avante, né, que é o nosso programa sócio-torcedor, este ano deve estar batendo 70 milhões, a previsão para o ano que vem é de 80 milhões, né? Então, um incremento aí de 15% mais ou menos com relação a 2024. A arrecadação social e departamento de amadores, né, o clube social e departamento de amadores, 68 milhões, tá? Então o clube também arrecada, né? Arrecada sim. Claro que gasta mais do que arrecada, mas tem lá a sua arrecadação. Premiações. Esse que eu achei bastante conservador, né? Bastante conservador. Premiações, 64,258 milhões, né? E arrecadação de jogos, né? Bilheteria, 55 milhões. E outros que ela não discrimina, outras, um monte de picadinho, 58 milhões. Isso dá 1 bilhão e 50 e pouco. Um negócio assim, 1 bilhão e 100, alguma coisa assim. Só somar aí. Com relação à premiação, que está bastante conservador, né? O Palmeiras projeta o seguinte: G4 do Brasileiro, tá? Quartas de final da Taça Libertadores e quartas de final da Copa do Brasil. Portanto, as Copas a gente teria que chegar até as quartas de final e uma semifinal do Paulistão, que para o Palmeiras não está difícil esse ano de 25. Não menciona, né, na questão premiação, não menciona o Super Mundial. Super Mundial que a gente ainda não sabe ao certo quanto de dinheiro vai entrar só pela participação. Falam por aí em 114 milhões só pela participação. Eu acho muito. Acho muito dinheiro só pela participação. Acho que deve estar incluído nesses 114 milhões que falam por aí, deve estar algum tipo de resultado, passar da primeira fase, alguma coisa assim, tá? Mas 114 milhões que não está incluído aí. Então, para vocês verem, né? Nós estamos aí com um orçamento de mais de 1 bilhão de reais, né? E o que a gente tem que fazer com um orçamento desse? Imaginar que nós somos, imaginar não, se concluir que nós somos muito grandes, que nós estamos num patamar diferente daquele patamar lá de baixo que eu vivo batendo nessa tecla aqui com vocês, né? Somos outra instituição, outro clube, só que a gente precisa se manter lá em cima, né? Subir, escalar a montanha é difícil, mas é mais difícil você se manter. Porque como você se mantém lá em cima? Pô, fazendo investimento, oxigenando o time de futebol. Porque senão, se você começa a ratear, começa a ter anos meio que, né, medíocres, vamos dizer assim, como o 24, que nós só ganhamos o Paulista, podemos ganhar o Brasileiro, mas só efetivamente ganhamos o Paulista, nosso branding começa a cair. Ou seja, a nossa marca começa a enfraquecer. Não tem como você manter a marca em alta se você não apresenta um resultado, né, com uma qualidade mais efetiva. Então, precisa se cuidar disso, do branding, da marca, né? E para isso a gente precisa vencer, precisa jogar bola, precisa ser superior, inflar o peito, entrar em campo e mandar. Coisa que nós não fizemos em 2024, né? E não estou aqui fazendo conspiração, não. São fatos, né? É só olhar para eles, para os números. Fatos, né? Contra fatos não há argumentos. Eu não estou aqui fazendo teoria da conspiração, como algumas pessoas vêm falar aqui no canal. Nossa, Léo, você voltou desanimada, você voltou... Não, são fatos. Talvez em 2022 eu não tivesse assim, porque o time não estava. Hoje o time está assim. A minha obrigação é vir aqui contar a história do time em 2024. Tá legal? Então fica aí esses números. Dá uma chegada lá no Instagram, segue a gente lá. E aqui, ó. Curte, comente, compartilha. Grande abraço, até o próximo vídeo. Avante palestra e fui!